licença em Brasília. Volta primeiro. Seu contato. José Augusto Alves, Kojak. Como foi o seu contato com os capoeiristas no início de Brasília? Olha, como foi muito simples. Como é que você vai ser filmado? Fala assim, tá? Posso contar? Sim. Então vamos lá. 1, 2, solta. Olha, isso para mim foi maravilhosamente e gratificante, porque na década de 60, aqui no Brasil, as coisas eram completamente diferentes do que está sendo hoje. Então a capoeira para mim foi o quê? Foi mais e mais um elo de amor dentro do meu próprio coração, porque é uma coisa que eu ainda não conhecia. Aí passei a frequentar com os amigos, o nosso mestre saudoso Valdemar Santana e outros, etc. Então, foi incluído também dentro desse contexto o questão, a luta livre. Então, esse, na realidade, dentro dos contextos, esse foi o meu forte, claro. Está aí, sem sombra de dúvida, esse sim. Agora, a capoeira, claro, evidentemente, sempre eu usei ela para efeito de aquecimento, por incrível que pareça, que hoje a gente não vê isso, não é isso? Correto? Não tenho vergonha de dizer. E então foi quando eu tive o prazer de ser convidado pelo nosso saudoso Valdemar Santana, e que foi quando eu me congratulei dentro desse contexto, da academia dele, propriamente dito, que ficava no setor policial sul. E então eu fazia capoeira, fazia luta livre, fazia questão, telequete, montilha, etc. Então a vida continuou por aí até hoje. Então hoje está muito mais fácil, porque hoje está bem esclarecido, as pessoas, homens, mulheres, vizinhos, etc. Todo mundo hoje já faz com muito mais amor e carinho e respeito dentro da capoeira, que é que é, sem sombra de dúvida, um esporte que merece todo o meu respeito. Quer dizer, não o meu respeito, todo o nosso respeito, porque é maravilhosamente. Quem não pratica esporte, para mim, ou é doente da cabeça ou é doente do pé, correto? Desculpa, mas é verdade, é verdade. Isso foi nos anos 70. Exatamente, 65, italiano, por aí. Eu fazia tique sangrento. Eu fazia o tique sangrento. Eu fazia o gigante do norte. Uma merda, uma merda igual eu, um menino de pequena estatura, igual a mim, mas era aí grande. botava o gigante do norte. Como os caras viam, essa. Aí vai. Mas era muito Não, quer dizer, pra fazer a cabeça do Mas na hora de pegar. Aí o pau. Aí Porque sempre eu gostava de pegar esses animais. Ele me jogava os animais, são animais, não sei o que, claro. Esses homens, de 1,80 m, 2 metros. Poxa, o homem ficava assim, eu ficava debaixo dele. Aí, quer ver, por favor, vem aqui. Ele ficava assim, eu passava por debaixo, quer ver? Eu passava por debaixo da perna dele aqui, ó, assim, ó. Acabou. Passava e não via. Mas quando ele brincava, bobeou eu já, pronto. Aí, papai do céu, me perdoe, mas agora a grana, o meu cachê já está ganho. Eu me casei naquela época, era recentemente casada, minha senhora estava grávida. Ela, coitadinha, era capaz de perder a criança, cara, ela ficava naquela coisa, eu digo, nega velha, fica tranquilo, porque o leite do menino está curado. Está curado, negona, pode ficar tranquilo. E o pai, rapaz, pode comer. Uma vez, lembro isso muito, chegou esse bicho aqui do Peru, Paraguai, sabe, né? Esse gringo aí, pô, querendo comer, faz de qualquer jeito o carequinha, bicho. Naquela época, com 18, 19, 20, 20 anos, quando eu conheci o nosso mestre de capoeira aqui, que é o Ivan. Ivan tinha 12 anos, cara, 12 anos, uma criança, e eu digo, eu vou te fazer, cara, tu levantar 120 quilos. Ninguém acreditava. Uma criança, cara, você fazia uma criança com 12 anos, aí todo mundo dizia, você vai matar esse garoto, hein, cara. Fiz, e ele tá aí com o time, fiz Ivan levantar 80 quilos com 12 anos. Pergunte para ele se ele teve distensão de nome, se aconteceu alguma coisa. Porque eu uso os métodos do Joe Wade, uso Charles Atlas, uso Renato Paz. Isso são a parte principal que todos nós temos por obrigação de conhecer, certo? O consciente, o subconsciente, a massa cefálica, certo? A massa cefálica, a nossa força, a força mental está dentro. Ela sai do coração, sobe, leva para fora. Não você trazer ela de fora para dentro. Por quê? Pode ser um homem do tamanho desse prédio, não importa. Você leva ele na brincadeira, gozando na gozação, quando ele for dizer, não, você
é o homem que tem 1,60 m de altura. Tu levanta 120 quilos, 1,60 m. Tu levanta 160 quilos, cara. Se tu pegar um homem de 100 quilos, é moleza. É moleza. Se tu levanta 200 quilos, é isso, irmão. Seja testemunho ocular da minha parte, por favor, vem aqui. Se um homem levanta 200 quilos, chegava um cara, esse lutador que eu falei, ele pesava 85 quilos e eu pesava 75 quilos naquela época, né? Aí me botava o nome Gigante do Nordeste. Quando eu tirava a roupa assim, eu falava, aí esta porcaria, este palhaço, tira esta merda daí, esta porcaria, homem, essa merda. Aí começava, né? Televisão. Era preto e branco, era muito pouco. Os raios, a gente tinha muito, né? Porque era mais baratinho, né? A gente cantando, trabalhando na construção civil, claro, isso aí a gente tinha, né? Aí o palco, compadre, quando eu entrava. Aí entrava lá no galinha, putas, quando eu vi o negão vinha com aquela... Era combinado, claro, você sabe que o questão, que é legal, tudo é combinado. Sabe que Ivan vai levar, eu perco. Se eu for ganhar, claro, eu ganho. Mas aí, quando o negão chegava, de fora, daí aqui dessa nossa fronteira. Chegava no Brasil, rapaz, até hoje chega e manda mesmo. Metia a porrada, rapaz, no carequinha, pô. Tá lá no auditório, a minha senhora, esperando o primeiro menino, a minha senhora tinha 14 anos e 6 meses, cara. E eu com 19 anos, todo mundo lá, né? Aí ela disse, pô, eu vou perder pra minha branquinha, vou nada, pô. Aí o pau bom. Aí o caboclo vinha com ele, não. Na hora que ele brincava, o primeiro, eu deixava, o primeiro, ele, segundo, ele, no terceiro, aí o bicho vinha forte, ele partia pra cima de mim. Era besteira. Zé Augusto. José Augusto Alves, o nome que o papai e a mamãe me deu, esse nome veio através de uma aventura do velhinho, porque lá no Nordeste, os dois lá, os dois inocentes bovinhos lá no sertão Pernambuco, começaram com aquele coisa, aquele pra lá, mamãe, aí pra lá e pra cá, aí começaram com aquele namorozinho besta, aí o velho fez a cabeça da véia e com 9 meses nasceu esse garoto simpático, olha que bonita a cabeça. Aí foi crescendo, na década de 50, quando começou a surgir o Brasil, aí todo mundo Brasil, aí 20 caminhões, passando 60 dias para chegar aqui lá, já não tinha mais nada como chegar. Sabe qual era o show? Tinha estrada? Nada, não tinha estrada, era barco, assim, você tinha que gravar. não, o caminhão atolar, você tinha com uma corda assim, aquela turma de 30 homens, 40 homens, sair puxando o caminhão de corda. Mas uma estrada rudimentar? Tinha cavalo como fosse vareda mesmo, vareda de Você não sabia se era o caminho? Não sabia, porque eu se perdia, ficava ali, acabou o mês, acabou o dinheiro, acabou. Quando você desceu aqui pelo lado de Sobradinho, era só? Não, Sobradinho, tá aqui, a Planaltina aqui do DF, naquela época, era Planaltina de Goiás. O prefeito de Planaltina de Goiás era o doutor Osana. O prefeito de Planaltina de Goiás, hoje que ele era o prefeito de Goiás, o Sandu, que médico ele. O Sandu, ele que fez naquela época, cara. Eu cheguei aqui, uma criança, menino, com 16, 17 anos, o que era já conhecia. Analfabeto, analfabeto de pai e mãe. Eu só sabia dizer assim, eu quero comer, eu quero almoçar, que eu estou com fome. Porque escrever, nada, o nome só e mal. O cara vem numa terra daquela, né? Mas com todo respeito. Pernambuco é ingrato, é seco, é covarde, é isso, é aquilo, mas eu respeito. Foi de onde eu vim, dou valor. Pode não prestar. Em 60 você estava na Asa Norte, na 404, aqui construindo ali qual era o nome daquela empresa? É Cafapa, que construiu lá 402, 403 e 404. Você trabalhava nela, nessa época fazia peso ali. Ele fazia peso e eu... Quem era o outro que você conhecia na área do atletismo em Brasília, na área de educação física, capoeira, então quem você lembra daquela época? Assim foi quando veio o pessoal do Rio de Janeiro para o Senado Federal, o senhor Manuelão, que era o chefe da guarda do Senado, Ivan Gomes, que teve uma luta também com os filhos do Cassius Gleice, do Rio de Janeiro. A ignorância na luta ali, essa já deu um burro tão grande, até hoje, se ele é vivo, ele conta essa história, ele tem um osso, afundou-se aqui. Você lembra quando o Valdemar Santana começou o trabalho dele? Lembro sim. Foi quando ele começou, quando ele teve aquela luta com o filho do Tite, foi o Cris, não, o Gleice, o velho Gleice estava bem, Não, mas em Brasília. Em Brasília? Sim. Quando ele veio do Rio de Janeiro,
ele já veio diretamente, porque chamava-se o Forte Apache, que o primeiro quartel de academia do Paraná. Vamos dar uma paradinha só para pôr o microfone? Vamos vacilando, o microfone aí. Abraço aí, vamos lá. Não, esse aqui não, eu posso dar um abraço com todo prazer. Esse aqui é um velho lutador, com todo respeito, de circo, lutador de luta livre, e na minha academia, que ele sabe disso, eu, quando não tinha tempo, que eu estava filmando, fazendo o meu primeiro filme, Gringo no Perdão a Mata, Bravo Sua Moleca, esse aqui era quem tomava conta da minha academia, com todo respeito, esse aqui, ó. Esse, graças a Deus. E até hoje, essa amizade... esse aqui, a nossa amizade até hoje foi congratulada, graças a Deus, um respeito. Você vê, quantos anos você conhece? 40. Há 40 anos você vê, isso aí é o que é amizade, respeito aos princípios. Agora, fala teu nome todo aí pro registro. Meu nome é Guilherme de Souza Lobo, vou do Magaife, nossa academia, né? Em São Paulo, na Academia do Silvio, ginásio grego brasileiro, era Lobo, todo Mas pegava algum peso, né? Augusto, vamos voltar aqui. pegava. Naquela época eu estava pesando 82 quilos, emagreci muito, dei 21 quilos, né? Eu fiquei doente com um problema e emagreci, perdi 21 quilos. Mas vou recuperar agora. Quantas vezes fomos lá na academia? Na nossa academia, eu posso dizer, né? Na minha academia. Mas Valdemar Santana, quando o treinamento de Valdemar Santana estava ali embaixo, no Bonic. Também. Que ano foi aqui, você lembra? E foi na década na década de 70, 60, na década de 60. Quem treinava lá na época, você lembra? Olha, assim, para falar rapidamente assim, o nome de todos, é meio difícil. Eu lembro muito bem que era da Polícia Federal, o sobrinho, que a gente é muito parecido. Até hoje as pessoas se confundem. Quando me encontravam, pô, sobrinho! Aí quando eu olhava, ih, cacete, não é o sobrinho, não, é o Coxangue. Também tinha outro também, que é da Polícia Federal, é o Dedinho, que foi quando foi fundado, quando foi terminado aquela obra, o segundo batalhão, que só existia o primeiro aqui e o segundo de Sobradinho, que era o sargento Dentinho, que é também professor de luta livre e tudo. Aí ele foi para lá e foi dar aula lá. E é uma turma maravilhosa. Aí foi quando o Valdemar Santana, aí ficou por cima da carne seca, aí a gente fazia luta livre, questão, aí vinha aquela turma do Nordeste toda, a gente comia todo mundo, no bom sentido, hein, pô? Comia todo mundo, cara, no bom sentido, cara. Vem aquele que já é falecido hoje, da Paraíba, de Campina Grande, como é? Não, o Verdura é aqui, não, eu digo, da Paraíba. Euclides, não, Ivan, Euclides lutou com o Valdemar Santana, deu um cacete. Aí encontramos, saímos assim, chama-se Caça-Talento, aqui no norte de Goiás, aqui em Formosa. Descobrimos um grande lutador, um cara tão macho, tão brabo. Esse homem tinha 2,80 m de altura, bicho. Eu perto dele, eu era um menino recém-nascido no colo da minha mãe, cara. Tá me entendendo a história? Esse cara, sabe o que ele fazia aqui no norte de Goiás? Não é conversa fiada, não. Se vocês quiserem um dia, eu vou lá e ainda tem parente dele. Ele vinha, partiu um boi em cima dele assim, na fazenda lá do pessoal, partiu um boi pra cima dele assim, do jeito que o boi vinha assim, ele pegava no chifre do boi assim, puxava o boi assim, ó, levava bem devagarzinho, encostava o queixo do boi no chão. Quando ele levantava de novo, puxava de novo a cabeça do boi, ele puxava assim à esquerda, e dava um canhoto no meio da testa, no redemoinho do cabeça do boi, e o boi desmaiava. Esse homem. Aí descobrimos esse homem, cara. Aí Valdemar disse, é esse que eu quero! Eu vou pegar... Não, ele fala bem mansinho, é esse que eu quero! Esse cabra eu quero conhecê-lo, é dentro do ringue. Esse caboclo, sabe, que o baiano é manso, né? O baiano é mansinho, é esse que eu vou querer, vai lá. Aí, com muito custo, muito carinho, vai lá, em Formosa e tal, sabe, procurando ele. Encontramos o homem, cara. Chamava-se Negão mesmo, porque era Negão mesmo. Aí disse, olha, tu vai ter uma luta ali, você tu conhece o Valdemar Santana? Ele disse, eu já conheço ele, já vem falar nesse homem, é o perigoso, né? É o bom. Ele come todo mundo no bom sentido, né? Eu disse, senhor, claro, no bom sentido, né? Aí então fizeram a cabeça do homem, né? Ele disse, tu vai levar um cachê, beleza? Ele vai lá, tu chama o homem pra aqui, nessa época, tem o Clube dos Previdenciários, que ainda estava em construção, e de lado o Corpo de Bombeiro era um barracão dentro de madeira naquela época, cara. Olha só. Na época que o diabo aqui amarrava o cachorro com linguiça e ele não comia, em Brasília. Hoje em dia,
É mesmo, palavra de honra. Era ou não era, mesmo? Amarrava um cachorro com linguiça e ele não comia a linguiça. Ele respeitava, achava que era uma corda que estava no pescoço. Aí trouxeram o negão, meu irmão, olha. Mas, rapaz, para aquele clube que era tudo de madeira, do corpo bonito. Rapaz, olha, pouco de massa entrando, deu um pau nesse negão, que na hora que o negão saiu do ringue, levaram o negão de maca direto ao HDB. Pronto, aí acabou o negão, foi embora. Aí o negão, passaram uns dias, eu cheguei lá em Formosa, aí passando lá, aí disse, ô negão, como é que tá as coisas? Aí ele chegou assim, tá tudo bom. Eu digo, e você? Ele disse, rapaz, eu tô meio, as pernas nunca mais que esticou. Eu digo, e o boi, não pega? Ele disse, rapaz, eu não vou pegando nem o garfo para comer. Quando eu faço assim, a minha mulher que bota o garfo na minha boca, que sorra desgraçada. Essa foi de verdade. Mas, pronto. Aí ele nunca Que ano mais... foi, mais ou menos? Foi na década de 60, e na hora de 70, naquela época. Acabou. Formando, amassou. Você sabe o camarada quando ele diz que é muito macho, que ninguém é macho. Todo mundo é igual. É por isso que eu digo, respeito a mim, a ti, a você, como seja a mim próprio. Sempre foi os meus princípios. Foi e é e será. Dentro do ringue, na rua, na cidade, na minha casa, na tua casa, com a filha do cidadão, seja quem quer que seja, aqui dentro da Câmara Legislativa. Eu olho para todo mundo, brinco com todo mundo com respeito, com dignidade e amor. Eu olho para os amigos, os colegas e as colegas, eu olho com olhar espiritual, não com olhar carnal. Isso sempre foi as primeiras lições do nosso grande saudoso mestre Joéden Charles Atlas, de São Paulo, que é da terra do nosso mestre ali, o ginásio Charles Atlas, não sei se ainda hoje tem esse ginásio lá, né? Charles Atlas, e o Renato Passe, que foi um dos maiores, considerado, eu acho que sim, não vou também gravar demais, mas diz a história, e eu tenho a biografia dele, diz que foi um dos melhores escritor do corpo humano, Renato Passe. Renato Passe. Eu ainda tenho lá um livro dele para você ver o que é o trabalho de musculação. Com extensão dinâmica, com tudo. Você joga tudo, você chega um ponto que você se transforma num monstro. Sem precisar dessa porcaria aqui hoje aí, desculpa a expressão, anabolizante, nada. Por quê? Você nasce de dentro para fora. Esse aqui, ó, um homem. Nunca usei. Um homem desse aqui, ó. Lá na minha academia, ele fazia supino comigo com 100 quilos, cara. Com 120. Esse homem. Era não é? Você quer dar nunca usei anabolizante, eu levantava 160 quilos no supino. Na época eu levantava, mesmo que eu tenha tido andado de 97 anos, com platina na coluna e tudo, levantava 160 quilos no supino e 140 no agachamento. O colega aqui, o Ivan, ele pegou uma hérnia. Bom Natal, tudo bom? Comigo pegou uma Bom Natal pra você, tudo de bom. Excesso de peso. Irmão, feliz Natal para toda a sua família. Obrigado. Não é o peso, né? Valeu. Felicidade. Ético, correto, que um procurador possa secretamente tomar decisões sem dar satisfação ao seu otorgante de como agiu, ou o otorgante tem o direito de saber o que fez seu procurador, seu advogado. E que se um código proíbe isso e dá ao procurador, ao advogado, ao otorgado, o direito de agir secretamente, esse código está ferindo o princípio de ética e o princípio de lógica, muito bom. Ao deputado, ao senador, o direito de votar secretamente é que é imbecil e delinquente. É o arquivo. Não é o fato de querer, como o sistema fez, o ACM, do agudo, eles não cometeram crime. Crime cometeu quem fez essa coisa. Porque metia na direita de saber como se o delegado eu tenho direito, é meu advogado. Como é que vai esconder de mim se eu vou colocar o nome da
mas eu até concordo no mérito com a sua posição. Concordo plenamente, não vejo razão para o voto secreto. Mas também não pode uma pessoa aceitar a regra, usar a regra e quando não lhe convém, romper a regra. Então não aceitasse a regra, denunciasse desde o primeiro momento, não fez, pelo contrário, desmentiu todo o tempo e depois na hora que revelou, aceitou. Então houve aí um problema muito sério, que não é o rompimento da regra, é o instrumento da mentira no parlamento, e isso é inaceitável. Então esse é o grande problema, ainda que eu concorde com o senhor que no mérito não vejo razão para se ter o voto secreto, porque durante muito tempo ele interessou utilizar o voto secreto, usou, aceitou as regras do jogo, em momento nenhum denunciou, só o fez quando ele feriu. E aí então não está correto, porque aí o faz em função de estar envolvido especificamente em algo. Não, eu entendo, concordo com o senhor, o que está lá de crime não é apenas o voto secreto, tem um conjunto de variáveis criminosas que estão juridicamente instituídas no país. Ele surgiu muito perto, excelência, para resguardar os representantes das várias províncias contra a desforra do imperador. Não, o senhor está correto. Então, quando se ia votar uma matéria que interessava ao Império e à nação, e particularmente à família real, podia votar. Da mesma forma, o imperador não eu entendo, concordo com o senhor. Como eu disse para o senhor, eu não discordo no mérito. Como também a questão da remuneração. Nós da esquerda, historicamente, defendemos que os parlamentares fosse remunerado. Não, como esquerda. Fosse remunerado. Nós entendemos que os parlamentares têm de ser remunerados. Por quê? Porque na velha Inglaterra os parlamentares não eram remunerados porque a coroa bancava e bancava de maneira bastante afortunada. E os pobres que iam para o parlamento não tinham como sobreviver ao poderio dos grandes poderosos. Só que isso é uma coisa, e aquilo que os deputados de Minas fizeram é outra coisa, que é aproveitar de uma função pública para elevar salários até 60, 70 mil reais. Isso nós também não podemos aceitar. Então o problema são os exageros. Não, eu não sei, eu nem dilaçou, mas... Isto é canalice, deputado. Legislador que faz um artigo desse é uma besta. Não podia ser legislador. Eu concordo com o senhor, eu vou mais além. O legislativo ainda, a população tem como em algum momento identificar, discutir, denunciar, etc. O problema é que no judiciário ninguém conhece nada, não sabe nada, em matéria... O senhor já pensou, juiz? Não, eu vou querer uma reunião secreta para dar reunião secreta. Você não tem coragem. Não existe. O único juiz que tem direito ao voto secreto é o jurado. A Corte de Contas... O jurado pode votar secretamente. Por quê? Para se resguardar de futura vingança do condenado se ele votar secretamente. Mas ninguém, lei nenhuma, proíbe o jurado de depois propagar na televisão como ele votou. Ele pode. Se alguém perguntar, pode ler. Não é proibido. Mas lá na Câmara é falta de ética. Agora tem uma longa discussão. Tanto é que eu acho que o Senado... É só colocar no legislativo pessoas capazes de legislar. Capazes intelectualmente e moralmente. Porque não adianta ter a capacidade intelectual se não tem a moral. Não adianta ter a capacidade moral se é uma analfabeta. Tá bom. Vai te liberar de depois a gente passa do doutor. Não, então são piores. Estamos com o deputado Asni Terrori, que é um apoiador da capoeira. Deputado, o que o senhor teria a dizer nesse nosso primeiro programa na Rádio Câmara?
Só isso. Deixa ele falar. Ele fala do título do Onça Tigre, do projeto Capoeira Clube, o que ele achar melhor. Só isso, Pedro. Estamos aqui dentro do Senado? Tudo bem. Mestre polêmico. Não, mas tudo bem. Não, mas é porque Não tem problema, eu sei que ele tem uma dicção melhor que a minha. Deus não. Então, assim, é igual ao outro. Então, vai junto, igreja apoiadora da capoeira. Quem ia falar aí? Não, tá sem é só, eu estou tentando... Tá bom, então pode soltar? Já começou? Eu queria dizer nesse nosso primeiro programa na Rádio Gente, eu já entendi. Pode pegar aí. Pode fazer. Bota pertinho, vamos lá. Vou contar até 3 e ele solta, tá bom? O deputado Varginha Amor, grande apoiador da capoeira. E o deputado, o que o senhor tem a falar desse primeiro programa da Rádio Câmara? Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a direção da Rádio Câmara, como também a equipe que está fazendo este programa. Creio ser uma alternativa importante, sobretudo para mobilizar, conscientizar os adolescentes e os jovens em nossa cidade. A capoeira é um instrumento da história dos brasileiros, associado à tradição africana, que muito contribui para a tentativa de melhor qualificar e de melhor aproveitar a energia dos jovens, sobretudo dando eles motivação de trabalho em grupo, como também se preparar fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, dentro de uma perspectiva de construção da história do povo brasileiro, em particular da migração africana para o Brasil. Cabe ressaltar aqui que nós temos acompanhado em vários momentos a capoeira aqui em Brasília, não só pelos muitos momentos de participar em eventos, como também em encaminhar algumas proposições a nível do plenário da Câmara. Um deles foi o reconhecimento do Mestre Tigre como alguém que tem uma história de contribuição à vida cultural e, em particular, a capoeira em Brasília, pessoal com o qual me identifiquei profundamente com a sua trajetória política, com a sua trajetória de cidadão e com o seu compromisso com Brasília. Gostaria mais uma vez de registrar aqui o meu grande apreço pelo mestre Onça, que inaugura as indicações para títulos de cidadãos de outros mestres da capoeira. Em segundo lugar, o projeto da educação, aonde coloca a capoeira numa perspectiva da rede pública de educação, onde se abre esse espaço para poder trazer a comunidade e os alunos que fazem parte da rede pública numa participação da capoeira como alternativa à própria educação física. Naturalmente, a capoeira ela consegue atrair uma enormidade de jovens porque ela balanceia, né, a alegria, a música, a história com o exercício físico e a autodefesa. Também gostaria de registrar aqui a discussão feita para estabelecer o Dia da Capoeira em Brasília. Também não sou o único que tenho a proposta, há outros parlamentares que contribuíram nesse sentido e esperamos votar já no próximo ano esta proposta. E também quero aqui cumprimentar outros deputados que têm tido iniciativas nesse sentido, colegas nossos que vêm muito enriquecer a capoeira. Deputada Lúcia Carvalho, que também tem tido uma contribuição enorme. Deputado Rodrigo Hollenberg, de igual modo, tem dado a sua contribuição. Votei recentemente também um projeto do deputado Silvio Linhares, criando os espaços para instalação da Associação de Capoeira em Brasília. Também deputado Renato Rainha, que inclusive, infelizmente, está deixando esta casa com grande prejuízo para todos nós. Mas, com certeza, ele vai honrar a Igreja e Corte de Contas da nossa capital. Portanto, eu quero felicitar esta equipe que trabalha de maneira vigilante, dioturna, dando um vigor que tanto falta em muitas outras e tanto nós necessitamos em momentos tão difíceis
que Brasília e o Brasil precisa, que é esse trabalho voluntário, de cidadania, de incorporação e de valorização dos jovens em viver uma vida mais saudável, mais salutar. Parabéns a esta equipe, fico muito honrado, porque vários são amigos nossos, inclusive há pouco ligava para alguns colegas para aproveitar e desejar Feliz Natal, a qual aproveito aqui para cumprimentar todos vocês que estão conosco. Domingos Batista Reis vai falar sobre deontologia na capoeira. Meus amigos, não preciso repetir que nada, quase nada entendo de capoeira. No entanto, sou grande admirador deste jogo, desta arte, e costumo ir aos espetáculos para assistir a eles e aplaudir aqueles que se entregam a essa atividade tão benfazeja do próprio físico e da mente também. Quando estudante na UNB, lá por volta do final dos anos 60, quando estávamos em passeata contra o regime militar, ali perto da Praça JK, fomos surpreendidos por várias viaturas policiais, das quais saltaram dezenas de policiais, se não me engano, na época chamava-se GEB, Guarda Especial de Brasília, e um dos policiais correu atrás de uma menina que, para azar dele, praticava capoeira na UNB. Não sei se a minha querida universidade ainda ensina capoeira, mas na época tinha o curso de capoeira. Pois bem, o policial correu atrás da menina, a acuou numa parede. Quando ele levantou o cacetete assassino, a menina botou as mãos no chão e deu-lhe de raspão com o pé direito na cara e com o esquerdo, com o calcanhar esquerdo, uma martelada no capacete, que o capacete foi para 20 metros na frente e ele caiu desmaiado. Não satisfeito, a pequenina se aproximou dele e deu um chute nas costas. Eu fiquei olhando aquela história e falei, nossa. Depois eles dizem que é para autodefesa. Isso é ataque e dos mais ferozes. Mas eu estou aqui para falar sobre o nosso futuro Código de Ética. Com as minhas poucas luzes jurídicas, vou ajudar. E por que vou ajudar? Porque eu vejo que o produto das pessoas que se interessam pela arte da capoeira, o produto é muito bom. Só não vê isso quem não conhece Mestre Gato. Só não vê isso quem não conhece o professor João Couto, ou o professor Pita, ou o Kojak. E vão me desculpar, a especial amizade que eu tenho por Ivan Zacarias Guimarães Gomes me dá certeza que a capoeira é uma excelente atividade. Por quê? Porque gera pessoas como essas que eu acabei de mencionar. E é por isso que estou pronto a ajudar. Como faremos isso? Ora, toda atividade de sociedade precisa ser regulada, precisa ser regulamentada. Até as formigas têm seu código de ética, suas leis comportamentais. Se um bando de macaco invade o milharal e o que ficou de vigia bobear e o fazendeiro matar algum macaco, ele morre depois. Porque foi omisso na sua função de guarda. Vejam que até entre os chamados irracionais há um código comportamental.
Veja o futebol. Se a falta é intencional, tiro direto contra o jogador. Se a falta não foi intencional, mas causou perigo, isto é, se ela é culposa, tiro indireto, quer dizer, não pode fazer gol. E assim o voleibol, o basquetebol, todas as atividades esportivas, toda a nossa vida em sociedade, ela é regulamentada. Por que não a capoeira? Por que não punir um aluno ou professor que intencionalmente atinge o seu adversário? E no Código de Ética nós vamos fazer diferença entre as lesões culposas e dolosas. Porque se o aluno, na prática de jogo, atinge e fere o outro sem intenção, não merece punição. Porque às vezes a culpa é do competidor, que não tirou o rosto a tempo ou o corpo a tempo, como combinado, como é da destreza da capoeira, e acabou ferido. Mas às vezes também pode-se averiguar que o agressor já tinha anteriormente prometido que iria ferir seu companheiro de jogo e conseguiu fazer. Esta pessoa deve ser punida. Com que punição, não sei. Vamos ver no Código de Ética. Também um professor. O professor pode cometer delito ao praticar capoeira. Ao estar prelecionando, por exemplo, uma mocinha, ele pode intencionalmente, isso a critério do juiz, por exemplo, abusar da menina e fingindo um golpe, um gesto qualquer, por exemplo, passar-lhe a mão no seio. Não é uma atitude conveniente para o professor. O Código de Ética vai tratar disso. Em resumo, vamos procurar ajudar. Vamos procurar fazer um código que ajude a capoeira a fazer aquilo que os dois professores de biologia, especialmente dedicados a botânica, Peter e João Couto, transferiram para a capoeira um grande tempo, onde em vez de cuidar das plantas, eles estão cuidando do desabrochar e do desenvolver de alguma coisa mais importante do que a planta, que é o ser humano. Essas crianças, esses jovens, precisam disso. E esse cuidado a capoeira pode dar, como o jiu-jitsu dá, o karatê dá, o taekwondo dá. Mas a capoeira, para nós, leva vantagem. Ela é brasileiríssima. Ela veio dos areais de Uganda, de Angola, veio da África. E tem muito pouca gente nesse país que não tem, como eu tenho, uma boa dose do sangue escravo. Vamos trabalhar, vamos ajudar. Se Deus ajudar, nós vamos fazer um bom código de ética. Era isso, muito obrigado. Armando Souza Alonso, como jogador antigo, qual foi a sua relação com os capoeiristas? A minha relação com os capoeiristas não foi muito igual eu tive na luta livre no São Eu conheci em Goiânia o mestre Dimba, os filhos dele, o mestre Dimba, que é uma pessoa histórica da Bahia, né? Então, fui muito simpatizante há muito tempo, mas eu segui mais o judô, e chegando em São Paulo, aposentei o serviço do Exército, procurei a academia, ginásio grego brasileiro. Primeiro dia no nível Buta, de Santo Efigênio, depois foi o ginásio grego, declarado Cristo, né? E o Ciro, estava no canal 5, no Rio dos Palmeiras, no canal 5 ali no Rio dos Palmeiras.
Eu tive diversos colegas, Caruso, né? Bavarese, tive Paraguai, tive muita amizade, Ted Boy Marino. Eu tive amizade com diversos e comecei a iniciar na luta livre. E com o tempo, eu tive que parar, devido a um problema que tinha me afetado na coluna, por um acidente que tive no exército. E passei muito tempo parado, vim para Brasília por esse motivo, né? Mas nunca esqueci da capoeira, que era uma das Palmeiras, né? Na Academia de Capoeira Arco Verde, próximo ao Canal 5, né? Eu tinha diversos amigos lá, amizades que há bastante tempo que eu não me recordo bem o nome deles, né? Conheci aqui em Brasília diversos capoeiristas, né? Que é um amigo João, e na academia do Sr. José Augusto também tem conhecido diversas outras pessoas, né? Tive um amigo, um menino aqui em Brasília, um menino que estava sem saber o que fazer na vida. Incentivei ele a seguir capoeira, que é o Nego Bento, né? É um grande capoeirista e mestre em engenharia. Mas que eu criei uma simpatia, eu sei muito pelo lado da capoeira, porque eu vi que a capoeira também é como uma união, como um ginásio de esporte, né? Passa a ser uma família. E assim as amizades entre os capoeiristas, só falta a única coisa até hoje que eu vi de falta entre capoeira, para não seguir para um lado errado, é haver apoio, né? Para que venha apoio e oficializar a capoeira, né? E como já foi oficializado o boxe, judô, karatê, diversos tipos de artes marciais. E como a luta livre foi extinta, mas e a luta romana, olímpica, né? E é quase igual. Então, essas lutas todas já veio a ser oficializadas. Mas a capoeira até hoje ainda está na forma de apoio das autoridades para ser oficializada. Isso vem a coisa, tem ginásio de esporte existe algumas pessoas mal intencionadas que usam, porque não é uma coisa oficializada, ele usa a capoeira pelo lado errado também, pelo lado de malícia, conforme disse o Dr. Benito, uma coisa que existe, mas por quê? Porque a capoeira precisa de um código oficializado. Porque eu tiro um exemplo, pelo que tinha em Goiânia, do mestre Lima, pelo exemplo que tinha em São Paulo, na Academia Arco Verde, que dentro dessas academias era uma coisa rígida, uma coisa oficializada, tinha o seu código, mas dentro da própria academia, mas fora não tinha. Ela precisa ser oficializada no Brasil todo.